Façam a agenda 28/7/2020. Disciplina História do Ceará. Conteúdo: da África para o Ceará, a vinda dos primeiros escravos para o Ceará, a abolição da escravidão e a abolição dos escravos começou no Ceará. Tia, nossa, quanto conteúdo! É não, meus amores. Um conteúdo acaba puxando o outro. E tem um desses conteúdos que é mínimo, tá bom? Então não se assustem com a quantidade de conteúdos. A atividade será o trabalho avaliativo. Turminha, façam o trabalho avaliativo com bastante atenção. Vocês vão poder pesquisar nos livros, nos slides. Então façam com bastante atenção, porque o trabalho será para a nota, tá? Conto com vocês. Sei que vocês são capazes e vão fazer o melhor. Da África para o Ceará. A sociedade brasileira se organizou em função de interesses econômicos do capitalismo internacional. Inicialmente, utilizou-se a mão de obra escrava indígena para o trabalho na lavoura açucareira. Os proprietários de terra e gado pagavam aos índios o mínimo ou davam a eles apenas comida e dormida em troca de trabalho. Então, a sociedade brasileira, ela utilizou muito dessa mão de obra escrava, tanto dos indígenas, como, posteriormente, dos africanos trazidos para o Brasil. Então, esses proprietários de terra, esses indígenas que trabalhavam nessas lavouras açucareiras, eles não tinham salário, eles não tinham direitos trabalhistas como as pessoas têm hoje. O mínimo que eles ganhavam era apenas comida ou a dormida naquele local em troca do seu trabalho. À medida que o açúcar assumiu uma importância significativa para o comércio de Portugal, buscou-se uma alternativa que se pudesse chegar a um custo mais baixo na produção. A solução encontrada pelos grandes latifundiários foi a utilização da mão de obra escrava negra. O comércio de escravos era bastante lucrativo para os traficantes de escravos e para a coroa portuguesa. Portanto, os africanos foram fundamentais para a economia do Brasil. Então, à medida que esse açúcar assumiu uma importância muito significativa para o comércio de Portugal, eles tentaram custear o preço mais baixo, para essa produção. Então, a maneira que eles encontraram foi traficar esses escravos aqui para o Brasil, porque o comércio de escravos era muito lucrativo. Era lucrativo tanto para os traficantes de escravos, as pessoas que transportavam esses escravos, como para a coroa portuguesa. Então, por isso, os africanos foram muito fundamentais para a economia do Brasil. Observem o mapa. Esse mapa, ele está mostrando rotas do comércio de africanos escravizados para o Brasil e para as Américas. Então, vocês podem perceber na linhazinha vermelha a saída da África para o Brasil e também os escravos eles foram comercializados também para as Américas, tanto para a América Central como para a América do Norte e para a América do Sul. Esses africanos eram transportados para o Brasil nos chamados navios negreiros, nas piores condições que se possa imaginar. Quando desembarcavam, eram levados para os mercados para serem vendidos, expostos, examinados como animais e separados de suas famílias de origem.
Depois de comprados, eram levados para as fazendas, onde passava mal, realizava as mais variadas tarefas. Abolida somente em 1888, a escravidão em nosso país durou 339 anos. Atualmente, o continente africano mantém sua diversidade étnica e cultural. São 57 países com muitas etnias que falam milhares de línguas. Então, turminha, esses africanos eles eram transportados para o Brasil nesses navios negreiros. E nesses navios, eles não tinham condições nenhuma de viajar naquela situação, porque eles viajavam tumultuados, uns em cima dos outros, eles viajavam no porão do navio, passavam sede, passavam fome, e muitos deles não chegavam nem a completar a viagem, ou seja, não dava nem tempo chegar ao Brasil, porque eram muitos dias de viagem, e nessas condições que eles vinham nesses navios, eles acabavam morrendo. Morriam muito também pelas doenças que eles acabavam pegando. Então, era muito difícil. E essas condições que eles viajavam eram as piores possíveis. Observem a imagem. Então, essa imagem aí, ó, é o que a tia acabou de falar no slide anterior. É um navio negreiro, onde os africanos estão sendo transportados, ó. Eles passavam sede, passavam fome, dormiam no chão, passavam frio. Então, eles viajavam nas piores condições possíveis. Por que a escravidão negra no Ceará é menor do que em outros lugares no Brasil? A nossa economia estava centrada mais na pecuária e numa incipiente agricultura, e o escravo não atendia às exigências de qualificação para a execução dessas atividades. Considerado uma mercadoria de preço elevado, a posse de muitos escravos era um indicador de status para quem os possuíssem. Ou seja, os escravos, logo quando eles desembarcavam aqui no Brasil, eles eram levados para esse mercado e eram vendidos como mercadoria. Os senhores de engenho que compravam esses escravos, eles olhavam, verificavam se tinha dentes bons, se o escravo era saudável, se era isso ou se era aquilo. E quem possuía esses escravos significava que tinha status, né? Que tinha dinheiro, que tinha posse. Diferente da região carniveira, o Ceará não chegou a ter mais que 35 mil escravos. Faltavam às elites recursos suficientes para comprarem africanos em grandes quantidades. Observem as imagens. Jornal da Fortaleza. Escravos. Vende-se um casal aí está escrito até com Z, né? Mas nós sabemos que casal se escreve com S. Vende-se um casal de escravos pretos, ainda moços, e de bons costumes, por preços razoável. A quem convier entender-se com Luiz da Cunha Sobrinhos, Jornal de Fortaleza, em 1870. Então era comum sair esses anúncios nos jornais de vendas de escravos, que o escravo era moço, que tinha bons costumes, que o preço era bom. Então eles acabavam comercializando os escravos também no jornal, através desses anúncios. Olha só, os escravos trabalhando na lavoura.
A vinda dos primeiros escravos. Os cativos africanos chegaram oficialmente ao Ceará somente no século XVIII. A maioria eram os escravos vindos de Angola, que chegaram ao Ceará através de Pernambuco. Eles vieram para substituir a mão de obra indígena, que na época foi proibida através da reforma empreendida pelo Marquês de Pombal. Os escravos negros trazidos para o Ceará trabalhavam nas mesmas atividades das quais participavam os livres, a exemplo da pecuária, das charqueadas, da lavoura de algodão, dos serviços domésticos e dos engenhos. Então, eles vieram para substituir a mão de obra indígena. Na época, quem trabalhavam eram os indígenas, e foi proibida através de uma reforma pelo Marquês de Pombal. Então, os escravos trazidos para o Ceará trabalhavam nessas mesmas atividades, nas quais participavam as pessoas que eram livres, a exemplo da pecuária, das charqueadas, da lavoura de algodão, dos serviços domésticos e dos engenhos. Apesar da Lei Diogo Feijó, de 7 de novembro de 1831, no seu artigo 1º, declarar livre todos os escravos que entrassem no território brasileiro. Na verdade, esses africanos eram transferidos de uma região para outra, prática essa bastante utilizada no Ceará, quando a maioria dos cativos africanos vinham das províncias vizinhas, como Pernambuco, Maranhão e Bahia, além daqueles que chegavam da África através dos portos de São Luís e de Recife. Então foi criada essa lei, a Lei do Diogo Feijó, de 7 de novembro de 1831, aonde declarava livre todos os africanos que entrassem no território brasileiro. Nas épocas de seca, o comércio de escravos entre as províncias passou a ser um negócio bastante lucrativo. Em Fortaleza e no sertão do Ceará, existiam muitos comerciantes de escravos. Havia também escravidão nas vilas e nas cidades. Escravos que conheciam um ofício eram alugados por seus donos e outras pessoas mediante pagamento. Eram os escravos de aluguel e os de ganho, que saíam vendendo produtos dos seus senhores. Então, na época da seca, o comércio de escravos entre as províncias passou a ser um negócio bastante lucrativo. Em Fortaleza, no sertão do Ceará, existiam muitos comerciantes de escravos, porque eles ganhavam muito dinheiro comercializando, vendendo esses escravos. Havia também a escravidão nas vilas e nas cidades. Escravos que conheciam um ofício, eles eram alugados, os seus donos alugavam esses escravos para outras pessoas, As pessoas pagavam e os donos desses escravos alugavam o escravo. Eram os escravos de aluguéis e de ganhos que saíam vendendo os produtos dos seus senhores. A abolição da escravidão. Na verdade, o fim da escravatura começou com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico negreiro e autorizava a expulsão dos traficantes do país. Além disso, a Guerra do Paraguai despertou também na população o sentimento abolicionista, a grande participação de negros no Exército Brasileiro. O movimento abolicionista, a partir de 1850, conseguiu o apoio de vários setores da sociedade brasileira, intelectuais, jornalistas, militares, artistas, estudantes e políticos que organizaram comícios, passeatas
e manifestos em prol da liberdade dos cativos. Então, na verdade, o fim da escravatura começou com essa lei Eusébio de Queiroz, que ela foi em 1850, aonde proibia o tráfico negreiro e autorizava a expulsão desses traficantes do país. Apesar de toda a luta dos negros e abolicionistas, a abolição da escravidão no Brasil foi um processo lento, gradual e, de certo modo, controlado pelos proprietários de escravos que defendiam seus próprios interesses. Ou seja, esses proprietários de escravos, eles não queriam que a escravidão no Brasil acabasse, porque eles tinham interesses em permanecer com esses negros escravos. Esses negros, eles trabalhavam na lavoura, na casa de engenho, serviam aos senhores, aos proprietários, de todas as formas e trabalhavam em condições desumanas. Então, era de interesse deles que a escravidão no Brasil não acabasse. E esse movimento foi um processo que durou muito tempo, foi muito lento, gradual e com a participação desses proprietários que não queriam que a escravidão no Brasil viesse. As principais leis promulgadas foram: Lei do Ventre Livre. Vamos ver que lei foi essa. 1871. Estabelecia que todas as crianças filhas de escravos nascidos no Brasil a partir daquela data seriam consideradas livres, devendo os proprietários criá-los até os 8 anos, quando então o senhor poderia optar por uma indenização governamental ou a utilização de seus trabalhos até os 21 anos. Ou seja, essa lei ela estabelecia que todas as crianças que eram filhos de escravos, nascidos aqui no Brasil, a partir daquele ano, daquela data de 1871, eram consideradas livres. E os proprietários, eles tinham ainda que criar essas crianças até os 8 anos de idade. Após essa idade, os senhores proprietários, os senhores de engenho, eles poderiam optar por uma indenização ou utilizar os seus trabalhos até os 21 anos de idade. Lei dos Sexagenários. Vamos ver que lei foi essa. 1885. Declarava livre todos os escravos com mais de 65 anos. Essa lei apenas livrava os donos de escravos da obrigação de sustentar os poucos negros velhos que chegavam a essa idade. Parecia até uma piada e de mau gosto. Então, essa lei dos sexagenários declarava livre todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Mas o que acontecia? Esses escravos eles ficavam livres, os senhores proprietários, os senhores de engenho, não tinham mais obrigação de ficar com esses escravos em suas senzalas. Então, esses negros velhos, eles até sofriam porque eles não tinham mais para onde ir, eles não tinham a mesma disposição para trabalhar. E essa lei livrava somente os donos de escravo da obrigação de sustentar, de cuidar desses negros velhos. Na verdade, essas leis apenas serviram para os senhores poderem ganhar tempo, adiando assim ao máximo a abolição dos negros. Mas, em 1888, a escravidão negra chegou ao fim com a promulgação da Lei Áurea, de 13 de maio, pela princesa Isabel,
que substituía provisoriamente o imperador. Atualmente, a escravidão é proibida no mundo todo, porém, ainda existem casos de trabalhos escravos clandestinos, inclusive aqui no Ceará. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, é considerado trabalho escravo o serviço realizado em condições que resulte na submissão do trabalhador à jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, a restrição da locomoção do trabalhador, a vigilância ostensiva e a posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador. No final do século XIX, organizou-se no Ceará uma grande campanha anti-escravista. Dela tomaram parte elementos de todas as classes e de todas as categorias sociais. Surgiram na capital e no interior inúmeras sociedades em prol da abolição dos cativos. O movimento abolicionista ganhou força a partir de 1880, com o aparecimento da Sociedade Libertadora Cearense, que pressionavam pelo fim da escravidão. A ação desses abolicionistas juntou-se à coragem dos jangadeiros de Fortaleza, que em 1881 fecharam o porto da cidade ao tráfico negreiro, resistindo às próprias imposições da polícia. Esse movimento foi liderado pelo nosso querido Francisco José do Nascimento, também chamado de Chico da Matilde, e depois Dragão do Mar, com o seguinte slogan: no Ceará não se embarcam mais escravos. Então esses jangadeiros, eles fecharam literalmente o porto para que esses escravos não chegassem, e eles confrontaram até a polícia. Então, por isso que existe esse slogan, no Ceará não se embarca mais escravos, justamente com o apoio da população. Esse fato teve repercussão internacional e a ele se deve o apelido que nos deu Joaquim Nabuco, Terra da Luz. Em 1882, apareceu outra sociedade libertadora, o Centro Abolicionista, 25 de dezembro, que desempenhou no Ceará um destacado papel em prol da abolição dos negros. Após 3 longos anos de uma luta aberta contra os negreiros e escravistas, as duas sociedades e os jangadeiros puderam presenciar o raiar de 25 de março de 1884, data que assinala o fim da escravidão no Ceará, e foi em Acarape, atual Redenção, que antigamente a cidade de Redenção se chamava em Acarape, a primeira cidade do Brasil a libertar seus escravos, em janeiro de 1883. Então, a primeira cidade do estado do Ceará a libertar os seus escravos foi Redenção, no ano de 1883. Fortaleza deu liberdade a seus cativos em 24 de maio de 1883, do mesmo ano, mas Redenção foi a primeira. Em Canoa Quebrada, Aracati, no Ceará, foi construído um monumento em homenagem a Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, símbolo da resistência popular cearense contra a escravidão, além da homenagem do governo do Ceará, dando nome ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Então, essa figura aí mostra o Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura, que foi em homenagem a Francisco José do Nascimento. Compartilhando história.
Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. Nascido em 15 de abril de 1839 em Canoa Quebrada, Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, que também ficou conhecido por Dragão do Mar na história do Ceará. Redenção, que foi o primeiro município a abolir a escravatura. Desde 2005, possui o Museu Senzala Negro Liberto, situado bem na entrada da cidade, e por muitos anos foi pioneiro do cultivo de cana-de-açúcar e atualmente vive do turismo do engenho para turistas locais e estrangeiros. Então, esse Museu Senzala ainda existe na cidade de Redenção e é onde viviam os negros. Nesse Museu Senzala existe ainda os troncos, as ferramentas aonde os escravos ficavam presos, os calabouços aonde eles ficavam trancados, escuro, passando fome, passando sede, passando frio, porque eles viviam em condições desumanas. Então, nesse museu, Museu Senzala Negro Liberto, quem tiver oportunidade de um dia passar pela cidade e tiver oportunidade de visitar, visite, porque é bem interessante. Então, uma foto da cidade de Redenção. A cidade possui senzalas, pelourinho, igreja, casas de senhores de engenho e um atrativo turístico, a Cachoeira da Paracupeba e o balneário Lages Lazer, e tem o mercado e o plantio de bananas, a base da sua economia. Há alguns trechos com presença da Mata Atlântica e alguns animais. Observem as imagens. Essa imagem é a imagem do Museu Negro Liberto, que fica na cidade de Redenção. Essa outra é a Cachoeira da Paracupeba, que também fica localizada na cidade de Redenção. E essa é a igreja matriz da cidade. Por que o Ceará é chamado Terra da Luz? O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a libertar seus escravos, por isso ficou conhecido como a Terra da Luz. Para justificar o título de Terra da Luz, as elites cearenses procuraram divulgar a ideia de que o Ceará, a escravidão negra, não foi tão cruel como no restante do país. Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido tirar todas as dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.